século XIX, em Porto Alegre, atualmente capital do estado, se encontravam alfaiatarias e chapelarias de artesãos muito hábeis que seguiam a moda trazida da Europa. O homem citadino gaúcho, a partir de 1850, usava polainas sobre os sapatos, calças retas, camisas com rendas e colete com pequena gola. No início do século XIX, o colete era de abotoamento duplo e mais no final do século e início deste, de abotoamento simples. A sobrecasaca era usada diariamente, sendo de 2 modelos básicos, com a frente mais curta e as costas longas ou toda reta e longa. Ambos alcançavam o comprimento da meia coxa. Na camisa de colarinho alto e de pontas deitadas ou na camisa de gola deitada, surgida mais tarde, sempre foi usado no século XIX o laço de seda. No final do século, a gravata de 2 pontas, iguais e curtas, inicia sua evolução, até chegar à gravata tradicional do início do século XX, quando permanecerá. Só eventualmente será substituída pela borboleta. A partir do final do século XIX, o terno completo foi adotado por todos os homens, quer fossem das cidades ou do interior. O peão de estância usava a camisa com mangas arregaçadas e o xiripá fralda, o pala virado do lado inverso e preso à cintura. Por baixo dele, usava ceroulas com franjas e a bota de garrão ou a bota até os joelhos. Na cintura, o peão usava a faixa de lã e sobre ela a guaiaca. Seu chapéu podia ser de feltro ou de palha, mas quando de feltro, perdia logo a forma por ser usado nas intempéries, chamando-se então de chambergo. No final do século passado, surgiu no Rio Grande do Sul uma calça muito folgada chamada bombacha, que foi usada por peões, fazendeiros e depois também por italianos. O agasalho que a acompanhava inicialmente era o paletó para os fazendeiros e mais tarde a jaqueta, nunca dispensando, no entanto, o poncho ou o pala como agasalho forte. Todo esse aparato do vestuário gaúcho o italiano adotou e não raramente o colono cavaleiro usou as botas e as armas para sua proteção contra animais selvagens ou eventuais necessidades de sobrevivência, como um legítimo gaúcho. A mulher citadina do Rio Grande do Sul, como o homem, seguiu a moda europeia desde antes de 1850. Mesmo com alguns anos de atraso, a gaúcha do meio do século passado usava seus vestidos rodados e com corte na cintura. Tanto na cidade como nas fazendas, a mulher de posses usava sedas, veludos e muitas anáguas. Nos anos entre 1860 e 1910, a mulher rural gaúcha usava em dias festivos a saia lisa com detalhes na barra e o casaquinho que persistiram da época anterior, sendo que a variação era feita apenas nos tecidos e na coloração. A mulher rural foi discreta no início deste século e optou pelos tons beges e o negro, este último principalmente quando estava de luto. Nos anos 1920 a 1940, a gaúcha iniciou o uso de vestidos de seda mista com estrutura de ombreiras, moda ditada pelas citadinas. A partir de 1950, a mulher gaúcha rural está completamente informada da moda citadina e é na cidade que faz suas compras e, por vezes, é lá que confecciona seus vestidos. Dificilmente usa chapéus, mas quando o faz é em ocasiões matrimoniais ou festivas. A mulher das colônias italianas, logo no início da colonização, usou o traje que vestia nas montanhas da Itália. Saia e blusa, dispensando apenas a parte que servia como corpete, pois aqui o frio era mais ameno. No entanto, não dispensou o lenço atravessado sobre o peito e nem o seu avental. Estes 2 elementos acompanharam as nonas, avós italianas, até a sua morte. Suas filhas, no entanto, em sua maioria, seguiram no vestir a moda da época.
A mulher grávida vestia a bata sobre a sua saia longa e franzida. A saia levava cadarços na cintura para ir alargando a circunferência conforme crescia seu abdômen. A bata, que durava muito depois do parto, era colocada para dentro da mesma saia e se tornava assim a nova moda dessa mulher. Isolada das atividades sociais ou de convívio pela censura masculina, a não ser pelos ofícios e eventos religiosos e pelo eventual filó, essa mulher voltou-se em seus pequenos espaços de tempo livre para a execução de bordados e rendas, aplicando-as nas roupas de todos da família. O plantio de linho foi sendo deixado de lado ainda na década de 40 a 50. As fatiotas, ou ternos masculinos, confeccionados com tecidos de linho caseiro, foram sendo substituídos pela compra de ternos feitos com casemiras inglesas industrializadas, muito mais finas e perfeitas. Quanto aos lençóis e as toalhas, era mais econômico branquear o saco de açúcar ou de farinha e utilizá-lo para esse fim. O tule era usado também nas roupas dos recém-nascidos. Eram executados véus para a proteção do bebê contra os insetos. As bordas desse dossel eram bordadas com fios de seda. Nas noivas, o tule era usado desde a cabeça, formando um tipo de touca e se prolongando nas costas por diversos comprimentos, indo por vezes além do chão, formando uma cauda. Este detalhe, sempre e só, acompanhava o vestido branco. Os homens, quando de luto, vestiam também o preto, mas iam suavizando esta cor nos primeiros momentos da viuvez. Quando o luto era ostentado em cerimônias e festas, uma faixa de seda preta no braço esquerdo do paletó ou em sua lapela identificava a situação de enlutado. As crianças não vestiam o luto. Apenas o menino maior de 7 ou 8 anos levava a faixa preta no paletó, quando a morte era de um dos pais. O paletó era usado por ele apenas nas ocasiões dominicais, o que tornava raro ver crianças com o símbolo do luto. A menina usava um lenço preto na cabeça e amarrado na nuca durante os funerais, e quando meninos e meninas se tornavam adolescentes, ambos vestiam luto como os adultos. O imigrante italiano usou nos primeiros tempos o terno que trouxe da Itália. Rente ao pescoço em seu abotoamento, o terno era usado com colete do mesmo tecido, camisa branca e relógio com corrente transpassada no abdômen. O homem usava também um sapato reforçado e levava o guarda-chuva e o chapéu como elementos de elegância. As calças de trabalho, inicialmente trazidas da Itália, foram sendo substituídas por outras feitas em casa, de tecido de brim riscado e grosso. Tantas vezes eram remendadas e cerzidas as calças que praticamente se tornavam duplas e intermináveis. O chapéu, no dia a dia, era de palha de trigo trançada. Quando frio, usava-se um chapéu de feltro mais velho. Considerado como o senhor, o imigrante era fotografado seguidamente sentado, enquanto sua mulher, ao seu lado, permanecia em pé. Quando o retrato, a fotografia, era de toda a família, a mulher também sentava. Todos vestiam a roupa festiva ou domingueira nessas ocasiões. São raras as fotografias feitas na hora do trabalho, e as que existem já são do início do século XX. Este senhor foi evoluindo em seu trajar com a moda citadina, usando o terno com gilé, mas adotando ao mesmo tempo detalhes usados pelos gaúchos. Frequentemente usou as botas fortes junto ao terno, vez por outra as calças tipo culotte inglesas ou as bombachas. A primeira comunhão era um momento muito esperado pelas crianças entre 5 e 8 anos. As meninas, sempre vestidas de branco, levavam nessa ocasião um tule na cabeça, junto a uma pequena coroa de flores ou de contas brancas. Os meninos vestiam traje completo,
raras vezes branco, e usavam uma faixa larga e branca no braço esquerdo, formando um grande laço. Na mão de ambos, o terço, o livrinho da comunhão e, para os meninos, a vela branca. Revendo a história da imigração italiana, notamos que a característica dos trajes usados por eles fica marcada por dois elementos importantes: o avental feminino, que veio da Itália e permanece até nossos dias nas mulheres de interior, e o chapéu masculino, nas primeiras décadas sempre de feltro e depois, e ainda hoje em dia, de palha trançada nos dias de trabalho. Usa-se o de feltro nos dias festivos. No entanto, uma característica ainda maior permanece, identificando a veste dos descendentes italianos instalados na Serra Gaúcha. Sua roupa é sempre muito forte, de cores preferencialmente escuras e, em geral, dura muito tempo. O quanto for possível, uma roupa durar.